Olá, bom dia meu irmão, minha irmã. Vamos estudar a lição número 9. Hoje é segunda-feira, 24 de novembro. A terra como dádiva. Pergunta número 3. Para responder a pergunta, como de costume, você já sabe, nós devemos tomar a palavra de Deus, abri-la nas passagens bíblicas. As passagens para responder essa pergunta são as seguintes: Êxodo capítulo 3, verso 8, Levíticos capítulo 20, verso 22, capítulo 25, verso 23. Também Números capítulo 13, verso 27, Deuteronômio capítulo 4, versos 1, 25 e 26, Deuteronômio capítulo 6, verso 3 e Salmo 24, verso 1. A pergunta é: qual era o relacionamento especial entre Deus e Israel e a terra prometida? Faça as leituras e responda a pergunta. No final da lição eu vou estar compartilhando a resposta sugestiva que a lição nos traz, ok? No aspecto mais básico, o território oferece à nação uma identidade física. É o que nós chamamos de nacionalidade. Ao definir sua localização, ele também determina a profissão e o modo de vida daquele povo. Por outro lado, os escravos não possuem raízes e não pertencem a lugar algum. Outra pessoa se beneficia do fruto de seu trabalho. Ter um território significa liberdade. A identidade do povo escolhido estava profundamente conectada à sua permanência na terra. Havia uma relação especial entre Deus, Israel e a terra. Israel recebeu a terra de Deus como um presente. Lembram da lição de ontem? Adão e Eva receberam o Éden como um presente de Deus. Israel recebe a terra também como um presente. Não como um direito inalienável, ou seja, não era uma garantia eterna. A terra é eternamente sua. Não, a terra é de Deus. A terra pertence a Deus. O povo escolhido só poderia habitar na terra enquanto mantivesse uma aliança com Yahvé e seguisse os preceitos dessa aliança. Em outras palavras, eles não poderiam desfrutar a terra e suas bênçãos sem a aprovação divina. Além disso, a terra funcionava como uma janela pela qual Israel tinha uma visão mais ampla de Deus. Viver ali lhes recordava constantemente de que Deus era fiel, cumpria suas promessas e era digno de confiança. Nem a terra, nem Israel existiriam sem a iniciativa divina, que era a base de sua existência. No Egito, eles dependiam do Nilo e de sistemas de irrigação aliados ao trabalho árduo para garantir as colheitas necessárias à sua subsistência. Canaã, no entanto, era diferente. Lá, a prosperidade das colheitas dependia da chuva e apenas Deus controlava o clima. Dessa forma, a terra reforçava a lembrança da contínua dependência de Israel em relação a Deus. Ou seja, eles estavam ali naquela terra porque Deus havia concedido a terra para eles. Assim como os povos que habitaram aquela terra anteriormente habitaram porque Deus havia permitido que eles habitassem. Às vezes nós erroneamente olhamos para, nós vimos nas lições anteriores aí, né? O povo de Israel amando de Deus, despossando os cananeus, os amorreus, os heveus, os jebuseus da terra, para que eles pudessem habitar. E muitas vezes erroneamente nós olhamos isso e achamos isso uma arbitrariedade de Deus, uma tirania de Deus. E quando nós vemos ali falando que
Deus ordenou que passassem ao fio da espada todos aqueles povos, desde criança até velhos, nós não entendemos. E eu quero dizer, de repente tem aqui um amigo assistindo, acompanhando o estudo da lição, que não faz parte da nossa denominação, que está começando a conhecer a palavra de Deus agora, não se aprofundou. Eu quero dizer para você o seguinte, esse povo que foi despossado da terra que pertencia e pertence a Deus, eles tiveram muitos anos de misericórdia. Eles estavam vivendo em uma terra que não pertencia a eles, pertencia a Deus. Pense assim, vamos supor que você tem uma propriedade, uma casa com um belo lago, e você resolve arrendar aquela terra para uma família e coloca ela lá para estar vivendo, cuidando da terra, e coloca algumas condições para que eles pudessem viver naquela terra sem que a necessidade de pagarem por isso. Com o tempo, essa família começa então a negligenciar as condições que foram colocadas. Você vai lá 1, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, relembrá-los das condições que existiam no contrato para que eles então pudessem desfrutar daquela terra. E lá na 1000ª vez, você então toma a decisão, busca justiça e fala, olha, aqui no contrato diziam que eles tinham que fazer isso, 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 para permanecer lá, e eles não estão cumprindo. E aí um juiz então determina que eles sejam retirados de lá, expulsos de lá. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que foi feito com aqueles povos. E aqueles povos tinham um contrato com o Deus de Israel. Você fala, mas eram povos pagãos? Não exatamente, irmãos. Todos aqueles povos, cananeus, heteus, heveus, jebuseus, enfim, todos aqueles povos vinham da linhagem dos 3 filhos de Noé. Ou seja, todos eles lá atrás, os seus bisavós, tataravós, enfim, lá atrás, as primeiras gerações, conheciam o Deus de Israel, conheciam as leis de Israel, dos deuses de Israel, e conheciam as condições para que eles habitassem aquelas terras. E eles descumpriram direito de Deus, retirá-los para que outros habitassem. E no estudo desse trimestre nós aprendemos aí que não era para ser como foi. Era apenas para eles terem sido despossados, expulsos da terra. Mas a rebelião, a rebeldia deles, a insistência deles em desocupar a terra em paz, em se rebelar contra o dono da terra, foi o que determinou o juízo de Deus. Israel apenas foi um instrumento para aplicar o juízo de Deus sobre eles. Feito esse adendo, vamos seguir aí na nossa lição, né? Além disso, a terra funcionava como uma janela pela qual Israel tinha uma visão mais ampla de Deus. Viver ali lhes recordava constantemente de que Deus era fiel, cumpria suas promessas e era digno de confiança. Nem a terra nem Israel existiriam sem a iniciativa divina que era a base de sua existência. Se eu não me engano, eu já li isso aí, né? Então vamos pular para o último parágrafo lá, que é assim: embora Israel tenha recebido a terra como um presente de Yahvé, em última análise, Deus permanecia o verdadeiro dono. Como Senhor de toda a criação, Yahvé tinha o direito de dar a terra a Israel ou retirá-la. Se Deus é o proprietário, os israelitas e, por extensão, todos os seres humanos são apenas estrangeiros e peregrinos. Está vendo? O próprio povo de Israel, nós vamos aprender depois que quando eles também quebram a aliança, quebram o contrato com o Deus de Israel, eles também são despossados, né?
Acontece isso com as 10 tribos e posteriormente com as 2 últimas tribos que ficaram ali, que é o reino de Judá, com os levitas, né? Todos foram levados para o cativeiro babilônico, né? Aconteceu a mesma coisa com eles. Ao descumprirem o pacto, o contrato da aliança, também foram desposados da terra que pertence a Deus. A terra pertence a Deus. Então, em outras palavras, somos hóspedes permanentes de Deus em seu mundo. À luz de 1 Pedro capítulo 2, verso 11 e Hebreus capítulo 11, dos versos 9 ao 13, faça leituras dessas passagens e responda essa pergunta. O que para você significa viver como um estrangeiro e peregrino, aguardando a cidade cujo arquiteto é construtor é o próprio Deus? Eu e você, meu irmão, nós somos peregrinos nessa terra. E nós estamos vivendo aqui pela misericórdia e graça de Deus. Se nós somos fiéis, Deus continuará também sendo fiel, cumprindo a sua parte na aliança, no contrato conosco. Vamos lá para responder a pergunta número 3, que foi a seguinte: qual era o relacionamento entre Deus, Israel e a terra prometida? Eu coloquei aqui a minha sugestão de pergunta e você pode então ver se você concorda, se você pensa colocar algum acréscimo. Responda aí nos comentários o que você achou e se você concorda ou não. Enfim, coloque aí também a sua resposta sugestiva. A minha resposta foi o seguinte: vou repetir a pergunta. Qual era o relacionamento especial entre Deus, Israel e a terra prometida? Eu respondi assim: a terra prometida era uma dádiva de Deus e a permanência de Israel nas terras estava condicionada à sua fidelidade a Deus. Que eu e você também sejamos fiéis a Deus, e dessa forma Deus vai também ser fiel e manter a sua promessa em suprir a cada uma das nossas necessidades. A lição de amanhã traz o seguinte tema: o desafio da terra. Até lá, um forte abraço, paz e graça.